Nós não podemos hoje viver olho por olho e dente por dente. Deus não esquece de ninguém. Você vai ter que encarar os gigantes. Você vai ter que encarar. É tempo de restauração. Eu estou falando para pessoas que querem mudar de vida, Pai. Estou falando sobre a sua vida. Boa noite, esse é o programa Ensinando o Caminho para abençoar você e toda a sua família. Eu estou aqui juntamente com a Bispa Laide, também a irmã Luana, para fazer um convite muito especial para você, os nossos cultos de quarta-feira. Principalmente você que está precisando de uma direção de Deus. Nós estamos aqui com o culto, a direção de Deus, onde Deus tem direcionado a vida das pessoas com grande sucesso. E você que se encontra numa situação difícil, às 15 horas e também às 19 horas e 30 minutos, aqui na Igreja Primitiva Monte Sião, onde eu tenho certeza que Deus vai dar a direção e vai mudar a história da sua vida. Você que já não sabe mais o que fazer em meio a tantas dificuldades, crise, eu quero dizer para você que quarta-feira é o dia que Deus vai dar uma direção e a sua vida nunca mais será a mesma, porque Deus tem a direção para mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe e eu espero você aqui para abençoar a sua vida. Eu, a Bispa Laide e também a Luana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Houve o que aí? Contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Tem tradução que fala: não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que se aparte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló aos olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regrada. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, ela era como a terra na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Você está vendo Ló perguntar para Deus se ele pode ir para Campinas Verdejantes, porque ele é o melhor lugar para poder viver e pastar os seus gados? Não. Aqui diz que quando ele viu as campinas, logo ele despertou e disse: eu vou para as Campinas Verdejantes, eu vou para lá. É engraçado que a Bíblia não fala que ele não olhou para o deserto, a direção de Canaã. Ele não olhou, ele olhou para as Campinas Verdejantes. E quando ele viu a Campinas Verdejantes, que diz que era igual o quê? O jardim do Senhor. Imagina que lugar maravilhoso. Imagina que escolha perfeita, sem errar. Imagina que direção mais maravilhosa no momento de briga, no momento de discussão, no momento que realmente a decisão tinha que ser tomada. E Abraão fala: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Irmãos, há momento da vida da gente que a gente quer realmente ou ir para a direita ou ir para a esquerda, porque a situação não está fácil.
ou aperto financeiro, ou questão familiar, às vezes briga, ó, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E é incrível que sempre a gente quer ir para um lugar melhor. Sempre a gente quer ir para uma direção que mostra para nós que lá vai ser melhor do que aonde a gente está. Segundo, não vou para a esquerda porque a direção da esquerda é o pior lugar para ir. Então ele não fala, ele não questiona. Ô tio, fala com Deus que mandou você sair da terra de Ur, para ver se realmente eu posso ir para as Campinas Verdejantes do Jordão. Mas não tem esse questionamento. Aqui diz que quando ele viu, ele apaixonou. Quando ele viu, ele levantou os olhos e disse: esse é o lugar. E na verdade é assim, onde paga mais, a gente quer ir. Mas é importante a gente perguntar para Deus. E muitas vezes essa decisão está até tendo discussão entre o casal, quem ganha mais, quem ganha menos. E aí a mulher fala assim: já vê, eu vou ganhar um salário melhor. E aparece uma oportunidade. Aí tem que ver se essa oportunidade realmente é a direção que Deus está dando para dar essa oportunidade para essa pessoa. Em nome de Jesus. Por quê? Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu ia querer ir para onde? Você tem gado para comer capim? Lá tem. Você tem gado para beber água? Lá tem água. Ué. E quando fala jardim de Deus, você acha que falta alguma coisa no lugar desse? Não falta nada não. Então, aquele lugar, aos olhos humanos, era o melhor lugar para se estar. Só que a Bíblia fala que o povo daquele lugar era um povo perverso, um povo desobediente a Deus. Era um povo que não respeitava a Deus. O homossexualismo em Sodoma e Gomorra era algo assim escandaloso, ao ponto deles querer fazer sexo com os próprios anjos, em forma de homens, que foi visitar Ló. Nem sempre o que eu estou vendo é o melhor para mim. E nem sempre o que mostra melhor para mim é a decisão correta. Agora, se eu orar e Deus me der essa direção, é batata, vai embora. Então, para toda decisão que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer? Orar. Dobrar os meus joelhos, no nome de Jesus. Se eu perguntar aqui, olha, para todo mundo que é casado, quantas vezes você passou momentos difíceis no seu casamento, que você falou assim: eu vou embora. Eu fico sem casar pro resto da minha vida, eu vou embora. Eu não vou aguentar um desaforo desse mais na minha vida, não. Mas aí Deus foi falando com você lá dentro do seu coração. Você foi conversando com Deus e Deus foi falando com você. Porque a direção certa nós temos só de Deus. É engraçado que nós não gostamos de passar privações. Nós não gostamos de ser humilhados. Nós não gostamos que ninguém chega para nós e fala assim: eu ganho mais do que você. Né? Nós não gostamos muitas vezes de ser chamado a atenção. Nós não gostamos muitas vezes de ter que esperar. A gente não gosta de esperar. Mas esperar é bênção de Deus. A Bíblia fala de esperar em muitos versículos bíblicos. Porque quando você espera, você está amadurecendo para o propósito que Deus tem para executar sobre a sua vida. No nome de Jesus. Então a melhor decisão para Ló era as Campinas Verdejantes. Era a melhor direção que ele tinha. Mas ele estava tendo uma direção simplesmente por causa das Campinas. Deus falou alguma coisa para Ló? Abrão, um homem de Deus, entendeu o seguinte: com briga, Deus não abençoa a gente. Então nós precisamos da direção de Deus. Senhor, me dá direção financeira para 2015. Me dá direção financeira para a minha área profissional.
Me dá direção para me encontrar um emprego abençoado. Eu gostaria lá, mas me dá uma direção. Eu quero ir para Campinas Verdejante, para as Campinas Verdejantes, mas é a vontade do Senhor. Lá eu vou ser feliz, lá eu vou ser um homem realizado, eu não vou perder nada. Onde você vai levar os seus filhos? Para onde você vai levar a sua esposa? Onde você vai levar seu marido? Tem lugar que você é respeitado, tem lugar que você não é respeitado. Tem lugar que você tem amigo de verdade, tem lugar que você não tem. Então ele se estabilizou lá. E aí a Bíblia diz que esse povo, para onde Ló foi, era um povo maus aos olhos do Senhor. Quando Ló chegou nas Campinas Verdejantes, o que Deus falou para ele? Com a direção que Deus deu para Ló, ele já tinha dele. Quando Abraão chega nas terras de Canaã, quem fala com ele? Deus. E Deus fala para ele assim: olha para o Oriente, Ocidente, para o Sul, para o Norte. Aonde a sua visão alcançar, eu vou dar tudo isso para você. Percorre essas terras, pisa nelas, anda nessas terras, porque eu Deus, vou dar tudo isso para você. E assim foi Abraão e habitou nos carvalhais de Maré, e ali levantou um altar para Deus. Abraão não ficou com o melhor lugar aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, Abraão estava no melhor lugar, porque aquele lugar Deus estava habitando. Deus não tinha contenda com homens naquele lugar onde Abraão tinha. Aquele lugar não tinha homens desobedientes, porque aqui está dizendo que quando Ló se estendeu as tendas dele até Sodoma, aí vem falando que os homens daquele lugar eram homens pecadores, maus e pecadores aos olhos do Senhor. Está entendendo ou não? Mas aonde Abraão chegou, a Bíblia não fala que era um lugar maldito, amaldiçoado, que o povo daquele lugar. Mas aonde Abraão chegou, Deus falou para ele: eu vou abençoar você nesse lugar. Mas aí Abraão fala assim: eu vou fazer o que para ser abençoado nesse lugar? E Deus já vai dar logo a direção para ele. Olha, começa a olhar: sul, norte, oriente, ocidente, olha tudo. E aonde a sua vista alcançar, tudo isso vai ser seu. Não só seu, mas também da sua posteridade. Vai ser de todo mundo dessa terra, toda a sua parentela. Mas você vai percorrer a terra. Aleluia. Deus falou que vai dar um carro para você. É incrível que às vezes do seu jeito não está indo, né? Então espera. E talvez o outro já até comprou na sua frente, né? Mas você não tem que ficar triste, porque Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando contigo. Em nome de Jesus. Porque nem todo mundo que você está vendo que está comendo na mesa, Deus está falando com ele. E às vezes quem está comendo só um pão seco no meio do quintal, porque não tem nem mesa, Deus está falando com ele todo dia: eu vou honrar você. Você vai sentar na mesa, eu vou te dar o melhor dessa terra, eu vou abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus está dando direção, no nome de Jesus Cristo. Porque muitas vezes a situação que a gente está, ou que a gente se encontra, olhando para lá, a gente fala: fulano é muito mais abençoado que eu. Será? Fulano é mais feliz do que eu. Será? Aquele empresário prospera mais do que eu. A gente trabalha na mesma área. Será? Tenha paz com Deus, irmão. Viu? Tenha paz com Deus. Deus é seu amigo, Deus é seu irmão. Tenha paz com Ele.
Porque se eu não tiver paz com Deus, eu vou ficar, sabe como? Ansioso, querendo realizar de qualquer jeito, querendo que as coisas aconteçam de qualquer jeito, tomando decisões aqui, acolá, e nada acontecendo, e correndo risco muitas vezes de caminhar para um lugar onde não vou ser abençoado, pelo contrário, eu vou ser amaldiçoado. Eu tenho certeza, nós precisamos da direção de Deus sim. E talvez qual a direção que eu estou precisando, e que eu não estou entendendo. Deus, me dá a direção que eu estou precisando ter, eu não estou entendendo. Porque eu creio que Deus está dirigindo a vida de vocês, mas nós precisamos de direção de Deus. Deus dirige a minha vida, em nome do Senhor Jesus, me dá a direção, meu Deus. E Deus dá a direção quando eles dois se separam. Ló escolheu o que ele viu. Ló não escolheu porque ele queria para o futuro. Porque aquilo que a gente escolhe pela vista, infelizmente nós estamos escolhendo por alguma situação temporária. Viu? Vão-se os anéis, mas isso aqui tem que ficar, ó. O conteúdo que é importante. Viu? Em nome de Jesus, e a gente tem que entender isso. Porque senão a gente vive caindo e vive levantando, vive caindo e vive levantando, vive caindo e vive levantando. Muitas vezes um desespero, porque eu tenho que casar, porque é isso, que é aquilo. Quando você descansar, Deus vai falar com você e vai resolver seu problema. Eu nunca vi um crente que corre atrás de bênção e ele alcança. Eu nunca vi. Quando o crente descansa, Deus realiza ele. É assim. Não adianta você ficar correndo atrás de carro, aquela loucura, que não para de correr atrás. Você já fez tudo, não fez? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Quando você assustar, sua campainha vai tocar. E você vai ouvir uma proposta de Deus que aquela pessoa vai fazer para você. Aleluia. Glória a Deus. De repente, Ló é roubado, é levado preso. E por onde ele foi, ele acabou perdendo tudo. Quem é que foi restituir de novo Ló? Quem estava andando na direção de Deus. Meu Deus do céu, como é que um homem rico igual Ló não tem nem pelo menos 10 capatazes para proteger ele? Ó, quando a coisa é muito fácil, a gente tem que desconfiar, né? E Ló sai correndo de Sodoma e Gomorra para não morrer junto com aquele povo, saindo com uma mão na frente e outra atrás, e a mulher dele apaixonada, porque infelizmente estava ficando tudo. Chegaram bem-sucedidos e para salvar a sua vida tiveram que ir embora sem nada. Olha o que é uma pessoa que anda sem a direção de Deus. É por isso que você vai entender uma coisa que eu vou falar. Às vezes você fala assim, eu não entendo, porque às vezes as pessoas sempre vêm em mim pedir um conselho. É porque você anda na direção de Deus. Sempre é eu que tenho que ajudar, porque você anda na direção de Deus. Em nome de Jesus. E andar na direção de Deus, presta atenção que eu vou falar para você, ó. Não é fácil. Porque humanamente falando, é o contrário. Viu? É o contrário, é o oposto do ser humano. A direção de Deus é o oposto do ser humano. A gente sempre quer ir para o lugar mais fácil e melhor. A gente sempre quer ir para um lugar onde a gente ganha mais. Por isso, presta atenção numa coisa, que a direção de Deus, ela contraria a inteligência humana. Elias vai para o ribeiro de Querite. Isso aqui é para pregar lá para frente. Não vai ser quarta-feira que vem não. Elias vai para o ribeiro de Querite. E eu dei ordem aos corvos que traz pão e carne para você de manhã e ao anoitecer. Elias questionou alguma coisa a Deus. Elias perguntou para Deus como os pássaros iam chegar até ele. O que Elias fez? Foi para o ribeiro. Você acredita que uma águia vai trazer comida para sustentar você?
humanamente falando, é impossível, gente. E muitas vezes Deus está dando a direção e a gente não quer ela. A gente quer outra coisa. E não está faltando nada. E nada está faltando. E Deus está segurando a onda. E você está desesperado. A águia está mandando, está caindo. Mas desse jeito eu não quero, está caindo. Mas não está caindo, está pingando, não está faltando. Deus está sustentando. E você tem que entender que é a águia que Deus mandou para você. Em nome de Jesus. Você está recebendo proposta de emprego bom? Dobra o seu joelho hoje. Não põe a cifra no meio dessa oração. Porque Ló nem quis saber se as pessoas daquele lugar eram pessoas boas ou ruins. Entende? Nós temos que saber aonde nós estamos entrando. Também. No nome de Jesus. Mas ele foi dirigido pelas campinas. Não seja dirigido pela cifra. Não seja dirigido pelos olhos, pelo carro, pela casa, pela cor, por isso ou por aquilo. Nós queremos de verdade a direção de Deus, porque na direção de Deus nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos ser pessoas bem-sucedidas no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Feche seus olhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu coloco a nossa vida em Tuas mãos nessa noite. O Senhor é o Deus de hoje. O Senhor é o Deus da quinta. O Senhor é o Deus de 2016. Só já sabe de tudo que vai acontecer. Então nós precisamos ser dirigidos por uma pessoa assim, porque o Senhor Deus é uma pessoa. Nós temos que tratar Deus como uma pessoa. Tratar Ele como um Deus, mas como Deus que existe, que é real e verdadeiro, por mais que nós não vimos Ele, mas Ele existe. Senhor, dá direção para essas moças. O Senhor conhece 2015, 2020, 2030, 2050. Senhor, dá direção para esta mãe estudar esse menino dela, esse filho dele. Porque o Senhor é Deus de 2010, de 2020, de 2030 e 2050. Senhor, dá direção para essas moças que querem ter filho agora ou que não querem ter filhos, mas dá direção para elas a importância de ter agora ou a importância de não ter. É o Senhor, não é eu. Porque o casado pode ter filho a hora que eles quiserem. Porque o Senhor é Deus de 2020, 2030, 2040, 2050. Dá direção, meu Pai, para esta pessoa que se encontra inquieto. É uma pessoa inquieta, insatisfeita. Está tudo ruim. Mas Tu és um Deus de hoje. E daqui a 2020... quantos anos nós vamos estar? 2030, onde eu estarei? O Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. E dá direção profissional para nós. Dá direção financeira para nós. Dá direção para nós casados. Porque nós temos que honrar a aliança que fizemos no altar. Até que a morte separe. Dá direção para o marido, para viver melhor com a sua esposa. Dá direção, meu Pai, para a esposa, para viver melhor com o seu marido. Dá direção para essas moças, esses rapazes solteiros, que ainda não estão namorando, Deus. Dá direção para eles. E diferente da idade de cada um, se tem 50, 60 anos, se tem 20, 24, 30, 40, dá direção para todos. Dá direção, Senhor, da área econômica de cada um. Porque hoje é onde paga mais, a gente quer ir. Mas eu não quero ir aonde a bênção do Senhor não está. Que adianta ser dizimista trabalhando no lugar onde a bênção de Deus não está lá. Ah, Deus poderoso, dirige quem quer construir.
Dirige quem quer comprar. Dirige quem quer vender. Dirige quem está pensando em separar. Dirige, Espírito Santo, quem está fazendo um tratamento de saúde e até agora os médicos não resolvem nada. Dirige ele e ela. Esse filho que precisa de uma ajuda. Oh Deus, dirige, Senhor. A vida dos empresários, grande, médio, pequeno, empresário liberal. Dirige eles. Dirige a vida desse gerente, meu Deus, do trabalhador. Dirige os desempregados, Deus. E muitas vezes eu sei onde eu devo ir para resolver. Ou talvez tenha uma chance, mas eu quero saber se é a direção que eu tenho que ir. Todo mundo aqui sabe, Deus, para onde ir. Todo mundo aqui sabe o que fazer, Senhor. Mas se o Senhor não for, nós não vamos, Deus. O Senhor não tinha bênção para Sodoma e Gomorra, para as Campinas. O Senhor tinha juízo. Mas humanamente falando era o lugar certo. Mas espiritualmente falando era o lugar errado. Meu Deus, ajuda esse rapaz, Senhor. Que muitas vezes ele é ruim, é para ele mesmo, é um menino bom para todo mundo, Deus. E não tem direção certa. Entra agora, Espírito Santo. Fala com ele, Deus. Fala com ele, meu Pai. E se está todo mundo se realizando no caminho dele e dela, oh Deus, ele vai seguir o caminho. E o caminho o Senhor vai falar com ele. Não tenha inveja de ninguém. Fica na sua, fica quieto. Fica quieta. Não é ficar dormindo em casa nesse sentido quieto. Se não está resolvendo nada, para. Segura a onda, firme. Deus é contigo. E pede a Ele direção. Porque talvez você está ganhando meio salário mínimo. Talvez você está ganhando um salário para sustentar a sua família. E um monte de gente falando um monte de coisa na sua vida. Seu filho vai morrer de fome. Conversa com Deus. Você que trancou a faculdade, como a nossa irmã contou aqui, conversa com Deus. Ou então fala como ela falou: Deus, eu não tenho uma direção, me dá uma direção. E Deus lembrou ela da faculdade. E quando não está nada bom, estamos insatisfeitos, nós queremos agir de qualquer jeito. Deus dá direção para as famílias, dá direção econômica para cada pessoa, dá direção, Deus poderoso, para a compra desse carro, para a compra desse lote, para a compra do apartamento, dá direção para a mudança de horário de emprego, porque muitas vezes o horário é noite, paga mais, pede Deus direção. Porque o seu casamento vai ficar sacrificado. Pede Deus direção para tudo que você quer fazer. Não fica olhando a facilidade, você tem que olhar o que Deus tem para ti. Vem com o teu poder sobre nós, meu Pai. Boa noite, esse é o programa Ensinando o Caminho para abençoar você e toda a sua família. Eu estou aqui juntamente com a Bispa Laíde e também a irmã Luana para fazer um convite muito especial para você, os nossos cultos de quarta-feira. Principalmente você que está precisando de uma direção de Deus. Nós estamos aqui com o culto, a direção de Deus, onde Deus tem direcionado a vida das pessoas com grande sucesso. E você que se encontra numa situação difícil, às 15 horas e também às 19 horas e 30 minutos, aqui na Igreja Primitiva Monte Sião, onde eu tenho certeza que Deus vai dar a direção e vai mudar a história da sua vida. Você que já não sabe mais o que fazer em meio a tantas dificuldades, crise, eu quero dizer para você que quarta-feira é o dia que Deus vai dar uma direção e a sua vida nunca mais será a mesma, porque Deus tem a direção para mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe e eu espero você aqui para abençoar a sua vida. Eu, a Bispa Laíde e também a Luana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e que Deus te abençoe no nome de Jesus.